E nos próximos capítulos de Tititi, você verá sobre o beijo de Marcela e Edgar e a repercussão que isso trará. Além disso, Rebeca descobrirá que realmente a fábrica de assistência não existe e Jorgito irá atrás dos bandidos e acabará se envolvendo em uma briga e se dará muito mal. E eu te conto tudinho agora aqui nesse vídeo. Marcela diz a Edgar: olha aqui, você ainda é aquele menino que chora pelo irmão, mas ele diz que agora já é tarde demais. Marcela discorda e diz: não é. Ela então dá um beijo na bochecha de Edgar e acaba rolando um clima e eles finalmente se beijam. Ele então tenta falar algo, mas ela pede, não diz nada. Mas ela então pensa melhor e diz que acha melhor eles voltarem para casa. Quando eles chegam em casa, Edgar comenta: você não falou nada desde o mirante, e ela rebate: você também não. Quando eles tentam entrar no assunto, Bruno e Gustavo aparecem e diz: ah, vocês chegaram. Eu estava aqui justamente contando pro seu pai que linda experiência nós tivemos hoje no hospital, não foi? E Gustavo comenta: fiquei surpreso com a sua participação. Você passa mais tempo naquela agência do que em casa? E Edgar responde: eu diria que hoje foi um dia surpreendente. Marcela se despede e diz que está cansada e já vai dormir. Bruna pergunta a Edgar onde foi que ele levou Marcela, e ele conta que foram ver o pôr do sol, e Gustavo alfineta: seria um programa mais adequado para você fazer com sua noiva, você não acha? E ele responde: a Camila anda muito ocupada. Gustavo pergunta se ele já sabe o que fará na lua de mel, e Edgar responde que ainda não. E Gustavo pergunta: Bruna, você não acha muito estranho esse pouco interesse do Edgar pela lua de mel? E ela responde: ah, infelizmente, Gustavo, hoje em dia a lua de mel começa antes do casamento. E Jacques Leclerc chega em casa e conta pra mãe: lembra da Beatrice M que esculhambou o Valentim na internet? Pois a vítima agora fui eu. Mabi diz: ô pai, eu li o blog e concordo plenamente com todas as questões que ela levantou. Afinal, por que será que sua produção deu um salto de qualidade assim de uma hora para outra? E ele afirma: meu trabalho sempre foi brilhante, mas só agora meu talento é reconhecido, e não vai ser essa cibernética frustrada que vai deter a minha ascensão. Eu só queria ver a cara dessa Beatrice quando ela souber que eu vou fazer o vestido da Luísa Brunet. E Mabi se surpreende com o que houve, e Jaque afirma: é isso mesmo, ela foi convidada para apresentar um desfile de novos estilistas em São Paulo, e amanhã vai passar no meu ateliê para escolher um vestido. Vocês já imaginaram a Luísa Brunet na capa das revistas com uma roupa minha? E Júlia então diz: vai ser a coroação de tantos anos dedicados ao trabalho. Jorgito leva a Rebeca ao galpão abandonado e pergunta: era aqui que funcionava a tal firma de assistência técnica? E ela diz: eu não tô acreditando, tinha uma empresa aqui, gente trabalhando, máquinas, eu falei com um cara que parecia o gerente inclusive. E Jorgito diz: maquiaram o lugar pra te tapear, não existe nada aqui. Dona Rebeca, alguém tá sacaneando a senhora. E Edgar vai até o quarto de Marcela e diz que eles precisam conversar sobre o que houve. Ela já afirma: aquele beijo foi só um momento de carinho. Eu me comovi ao ver você tão desarmado e como a gente tá muito sensível, acabou acontecendo. Mas por favor, não entenda errado, nada mudou entre a gente e nem vai mudar. E ele discorda: como não, Marcela? Tudo mudou, pelo menos pra mim. Aquele beijo foi mágico, foi um dos momentos mais incríveis da minha vida. Eu nunca me senti tão conectado a alguém. E Marcela lembra: eu tô grávida, eu vou ter um filho, e isso encerra a questão, acabou. E ele pergunta: você não sentiu nada? Aquele beijo não foi especial pra você? E ela responde: aquele beijo foi um momento de ternura. E Edgar sugere: e se nós dois dessemos uma chance? E ela responde: uma chance ao quê? Você tem sua noiva, tem um amante, eu tenho meu filho e toda essa fragilidade da minha situação. O que você acha que podia haver entre a gente com todas essas circunstâncias? Ele mais uma vez pergunta se Marcela ama Renato e ela responde que não e afirma: o que importa pra mim agora é o meu filho. Edgar então diz: eu entendo e respeito e te admiro ainda mais por isso. Pode ficar tranquila que eu não vou mais te perturbar.
Mas acontece que antes dele sair, Edgar dá outro beijão em Marcela. E antes de eu te contar sobre a reação de Rebeca ao ver o galpão abandonado, peço que já vai deixando o seu gostei, que fica aqui embaixo do vídeo, nesse joinha. Aproveite também para ir se inscrevendo aqui no canal, pois assim você sempre ficará por dentro de todas as novidades da novela Tititi. Mas agora eu queria saber a sua opinião. Você acha que Edgar conseguirá mesmo se manter afastado de Marcela? Ou acredita que ele irá se entregar ao amor? Deixe a sua resposta nos comentários do vídeo e aproveite para dizer de qual cidade você assiste a novela. Voltando ao assunto, Rebeca diz que não sabe nem o que dizer, pois está chocada. Jorgito lembra, a verdade é que o Gino tinha razão. Alguém usa aquela empresa fantasma para desviar o dinheiro da fábrica. Ela então diz, e o que a gente faz? Chama a polícia? Eu não sei nem o que fazer em um caso desses. Jorgito diz, primeiro a gente precisa descobrir no nome de quem tá aquela firma. Pegando ele, a gente chega no responsável, que eu aposto que tá lá na fábrica, acompanhando todos os teus movimentos. Rebeca pergunta, será que é quem eu tô pensando? E ele diz, provavelmente é. Julinho sugere a Gustavo que ele tire um dia de folga para acompanhá-los ao hospital e garante, o Osmar ia ficar muito feliz se você fosse conosco. Gustavo então diz, escuta rapaz, essa conversa é necessária mesmo ou você tá fazendo isso só para me provocar? E ele responde, o que foi que eu disse para provocar o senhor? E ele diz, a sua presença nessa casa já é provocação suficiente. E Julinho rebate, se o senhor enxerga dessa forma, eu lamento, as coisas poderiam ser bem diferentes, mas isso só depende do senhor. A conversa será interrompida com a chegada de Bruna, que pergunta se aconteceu alguma coisa, mas Julinho prefere não entrar em detalhes. Lute procura por Suzana e diz, eu achei uma tremenda sacanagem você ter empurrado a Luísa Brunet por Jacques Leclerc, e ela rebate, mas você queria o quê? Eu não podia deixar a Luísa Brunet à mercê daquele picareta do teu pai. E Lute é sincero. Mãe, olha só, eu sei que o papai vai acabar se dando mal, mas você não tem o direito de acelerar a queda dele. E Suzana diz, quanto menos o seu pai se meter com celebridade, menos ele fica exposto. Se o teu pai se tornar o queridinho das estrelas, ele vai acabar se dando mal. Pode acabar estourando esse escândalo, vai ser pior pra ele. E Lute então diz, eu não sei se você sabe, mas o seu controle da situação é muito relativo, porque mesmo assim a Luísa Brunet acabou marcando uma hora com ele. E Suzana diz, ah é? Bom, eu fiz a minha parte, agora é com eles. E Lute pede, posso te pedir uma coisa? Não se mete mais nisso não, tá? Porque se você empurrar as celebridades pro André Espina, o papai vai encarar isso como traição. E Rebeca diz a Gino, eu e o Jorgito voltamos na tal empresa e não existia nada lá. Você estava certo, eu duvidei da sua palavra e eu peço perdão. Ele diz, que é isso, dona Rebeca, eu no seu lugar eu faria a mesma coisa, eu iria duvidar. Agora, que providência a senhora vai tomar, hein? E ela diz, eu e o Jorgito pensamos em um plano para pegar o responsável pelo golpe, mas para isso eu preciso da sua colaboração. E ele garante, claro, eu estou à sua disposição. E pouco depois, Gino comenta com todos os operários que a máquina estragou de novo e que irá precisar chamar a assistência técnica. Toninho pergunta, será que não dá pra gente consertar? O Dr. Breno vai ficar tiririca se tiver que levar pro mecânico de novo. E Gino rebate, o problema é dele, ele gosta tanto dessa firma, ele que se vire. Breno recebe a notícia e diz, aí tem coisa. Com certeza, eu vou chamar a firma de manutenção, mas fica de olho no peão, porque essa história está me cheirando muito mal. Camila experimenta o vestido de noiva e diz que não tem palavras para descrever o que está sentindo. E Vitor Valentim pede, não chore, uma noiva como você só tem o direito de sorrir. Ela diz que está chorando de felicidade e afirma, o vestido ficou muito mais bonito do que eu sonhei. Ele pergunta se ela está nervosa para o casamento e ela responde, muito, quanto mais a data se aproxima, mais meu coração aperta. Não sei por que eu tô me sentindo assim, eu sempre quis casar. E Valentim diz, escute, quando os sonhos estão prestes a se tornar realidade, é assim que nós nos sentimos, sabe por quê? Porque os sonhos devem morrer para que a realidade tenha espaço para nascer. E ela diz, nossa, eu nunca tinha pensado nisso.
e Gino acompanha a remoção da máquina até o estacionamento da empresa. Quando eles levam a máquina, Jorgito e Gino seguem a van e Toninho observa o ocorrido. Ele então procura por Breno, mas Magali conta. Ele está num almoço fora com o cliente e ele sempre desliga o celular nessas ocasiões. Posso te ajudar com alguma coisa? Mas ele responde que não. Enquanto isso, Gino e Jorgito seguem a van e o playboy diz: você devia me agradecer por eu ter acreditado em você. Tanto que eu provei para minha mãe que a firma não existia mesmo. E ele pergunta: mas por que você está fazendo isso? E Jorgito responde: eu me sinto em dívida contigo, por ter agido mal com você. E também eu tô ficando amigo da Desirê. E Gino logo diz: alto lá, eu já disse que eu não quero que você chegue perto da minha sobrinha. E Jorgito diz: peraí, me ouve antes de me julgar, eu só tô falando que eu fiquei amigo da Desirê. E Luísa vê Edgar chegando na agência e diz: finalmente você decidiu dar o ar da sua graça. O que foi, hein? O que aconteceu? O que deu em você para você ir embora de repente e me largar na mão com os clientes? E ele conta: eu fui ao hospital encontrar minha mãe, o Julinho e a Marcela. E ela diz: sabe como isso se chama? Irresponsabilidade. E ele rebate: chame como quiser, eu não me arrependo, tá bom? Vou te falar que foi um dos dias mais bonitos da minha vida. E ela pergunta: ah é? Por quê? Você fez teatrinho para as criancinhas com câncer? Que comovente, que coisa mais politicamente correta. E ele diz: você tinha que ver a carinha daquelas crianças vendo João e Maria. E depois a gente saiu para dar uma volta. E Luísa logo pergunta: a gente? A gente quem? E ele conta: eu e a Marcela. A gente foi ver o pôr do sol. E ela pergunta: como é que é, Edgar? Você levou a Marcela para ver o pôr do sol? Foi isso que você fez? E ele responde: foi. E tem mais uma coisa: a gente se beijou. E isso é isso mesmo que você escutou. Eu tô apaixonado pela Marcela. Luísa então pergunta: mas que absurdo é esse que você tá falando? Você beijou a Marcela? E ele confirma: beijei e tô apaixonado. E vou te falar, Luísa, eu vou largar tudo pra ficar com ela. Luísa se surpreende e pergunta: como é que é? Você só pode estar louco. O que é isso? Ele começa a rir e ela fica sem entender o motivo da risada. E Edgar então diz: você caiu como uma pata, calma. E Luísa diz: ai, que brincadeira mais sem graça é essa, hein? E ele pergunta: você quer mesmo que eu me case com a Camila, né? E ela responde: foi você que assumiu esse compromisso, lembra? E ele rebate: olha, para uma mulher liberal e sem preconceito, às vezes você é mais conservadora do que a minha mãe. E Luísa diz: pois é, mas eu não quero que você tome as escolhas erradas. E Edgar pergunta: e como você sabe que a Camila é a escolha certa? E se eu largasse tudo para ficar com a Marcela? E ela responde: seria a pior burrada da sua vida, porque a Marcela é sonsa, dissimulada e oportunista. E ele pergunta: e qual é a base que você tem para julgar a garota assim? Fala pra mim. E ela conta: com a base na minha intuição e na minha experiência. Mas qual que é a tua, hein, Edgar? O que tá acontecendo? O que tem por trás dessas tuas pegadinhas? O que é isso? E ele garante: eu só tô brincando, pelo amor de Deus. Eu só não entendo o porquê que você não tem ciúmes da Camila e implica tanto com a Marcela. E ela responde: sabe por quê? Porque ela é perigosa. Mas a conversa será interrompida com a chegada de Camila, que já diz: eu sei que vocês estão ocupados, mas eu só queria um minutinho. E Luísa diz: quantos minutinhos você quiser. Edgar, por que você não leva sua noiva para dar uma volta? E Julinho pergunta a Marcela: como é que é? Você e o Edgar se beijaram? E ela diz: por favor, não me olha com essa cara, porque eu tenho ódio quando você faz isso. Mas ele diz: eu só quero saber. E Marcela então explica: não, quer dizer, foi o seguinte, o Edgar, ele estava muito sensível por causa do Osmar, porque ele acha que ele tinha que ter sido um irmão mais presente. Aí ele começou a chorar, eu me comovi e aconteceu. E Julinho diz: e pelo visto uma orquestra inteira tocou ao fundo, né? E ela diz: é, mas depois a gente acordou e voltou pra realidade. Ele tá noivo, tem um amante que é uma fera e eu tô grávida. Não posso me dar o luxo de bancar a adolescente apaixonada a essa altura da vida, né? E Julinho pergunta: ah, então você tá apaixonada, né?
E ela responde: eu confesso que eu fiquei mexida, um cadinho eu fiquei, mas assim, eu tenho que pensar no meu filho. Não dá pra começar a comprar briga com meio mundo só porque o príncipe apareceu e me beijou. E Julinho comenta: príncipe? Nossa, Marcela, você nunca se referiu assim nem mesmo ao Renato. E olha só, se você gosta do Edgar e se o Edgar gosta de você, não dá pra simplesmente cruzar os braços e dizer: ah, não era pra ser. E Marcela diz: só pra te lembrar rapidinho, não sei se você se esqueceu, mas daqui 15 dias ele vai se casar, você sabe, né? E ele responde: então você tem 15 dias pra lutar pelo Edgar. E ó, o relógio tá correndo. E Camila conta a Edgar: se prepara pra cair pra trás quando eu entrar na igreja. O meu vestido é deslumbrante. E ele comenta: então esse Vitor Valentim é bom mesmo. E ela diz: ele é um gênio. Não é à toa que todo mundo em Ibiza se veste com ele. Quando eu me vi no espelho com aquele vestido, eu chorei de emoção. E o Valentim foi tão fofo, ele me acalmou, me deu uns conselhos tão lindos. E Edgar pergunta: como assim, Camila? Bateu o desespero? Pensou em desistir? E ela garante: não, nunca. Só que o Valentim diz que é normal a gente ter medo quando a gente está prestes a realizar um sonho. Vai ver que no fundo é medo de ser feliz, né? E Luísa Brunet chega para conhecer Vitor Valentim e ela diz: é uma honra ser atendida pelo senhor. Eu sei o quanto a sua agenda é lotada. E ele diz: eu sempre tenho tempo para mulheres belas, elegantes e eu sou seu fã. Ela pergunta: então você conhece meu trabalho? E Valentim responde: sim. Quando eu coloquei os olhos em você, eu disse que você era uma mulher que não tinha vergonha da sua própria formosura. Ela então diz: eu vou apresentar um desfile e eu queria uma roupa maravilhosa, mas eu ainda estou em dúvida. E ele então diz: não diga mais nada, eu tenho exatamente o que você precisa. Ele a mostra os croquis e ela diz que são lindos. Ele afirma: eu fiz especialmente para você. E Luísa diz: é lindo, é a minha cara. Parece que o senhor adivinhou exatamente o que eu queria. E ele responde: não é uma questão de adivinhação, é uma questão de sensibilidade. Mas uma mulher como você necessita de um homem como eu. E enquanto isso, Jacques Leclerc está aflito com a possibilidade de Luísa fazer o vestido com Valentim. E Susana pergunta: mas você mostrou para elas as suas últimas criações? E ele responde: claro, ela até disse que gostou, mas não me pareceu muito animada. E se você ligasse para lá falando bem de mim? E Susana responde: desculpa, mas aí seria forçar demais a barra. E ele diz: eu não posso perder esse trabalho. Nessa hora, Help aparece e diz que acha difícil, pois a essa hora Luísa deve estar com Valentim. E Jaque então diz: quer saber? Assim é melhor, porque ela vai lá e vai ver quem é esse picareta. Porque se ela comparar as criações do espanhol com as minhas, é claro que ele vai sair perdendo. E enquanto isso, Luísa tem medo de que o vestido não fique pronto a tempo, mas Valentim garante que ficará. Ela então diz: então tá fechado, eu vou fazer o vestido com você sim. Toninho conta para Breno: eu vi o Gino e o filho da dona Rebeca perseguindo a van da empresa de manutenção. E Breno se preocupa com o que pode acontecer. Enquanto isso, a van para em um terreno e Jorgito se aproxima para tirar satisfação e tentar descobrir a mando de quem eles estão trabalhando. Ele sai no soco com os capangas, mas cai desacordado e Gino o socorre. Gino leva o menino para casa e ele conta tudo para Rebeca. Rebeca então abraça Gino e diz: você salvou a vida do meu filho. E ele diz: que isso, dona Rebeca? Nessa situação, eu teria feito isso por qualquer um. E ela rebate: mas não foi qualquer um, foi o meu filho. E mais do que salvar a vida dele, você se transformou em um modelo para ele. E ele pergunta: como assim modelo? E Rebeca responde: ele acreditou em você. Ele se arriscou para descobrir a verdade como só um homem de bem faria. E eu tenho certeza que isso foi influência sua. Eu conheço meu filho.
O Jorgito nunca foi assim porque ele nunca teve um modelo, um exemplo a quem se espelhar, sabe? Quem sabe você não veio para cumprir essa função, não é mesmo?